Fala aí, meus caros, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Daniel Domingues. E hoje um conteúdo sensacional, especial aqui da Fox News TV em collab com o Comunicampo. A primeira entrevista oficial da Fox News TV, né, do FUC Resenha, esse novo quadro aqui do nosso canal, que está também esse episódio disponível no Comunicampo Podcast. E hoje a gente recebe um convidado de altíssimo nível, Juliano Simelin, que foi vice-campeão aí com a seleção do Vanuatu da Copa da Oceania. Será o nosso entrevistado de hoje. Logo mais estará aqui comigo também que o Alcimões estará me ajudando a intermediar essa entrevista. E eu já vou chamar aqui o nosso convidado aqui de honra, que já agradeço antecipadamente por ele ter aceito o nosso convite. Juliano, seja bem-vindo aqui ao Comunicampo, à Fox News. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, das suas origens, o que te motivou também a trabalhar com o futebol, você que inclusive trabalhou também com o futsal antes de ir para o campo, e o que te levou aí para o outro lado do mundo, você que já trabalhou inclusive com o futsal das Ilhas Salomão. Muito bem-vindo aqui e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que fico muito agradecido aí, Daniel e Klaus, obrigado pelo contato, pelo espaço e muito feliz aí fazer parte dessa entrevista. Eu venho lá do sul do Brasil, né? Sou gaúcho, venho do interior do Rio Grande do Sul, nascido em Santo Augusto, e onde eu tenho minha maior parte da minha vida profissional foi em Veranópolis, ali a região da Serra, né? Aí da Serra Gaúcha. E foi aí onde tudo começou, né? Claro que eu sou mais um das milhões de histórias dos brasileiros, né? Mais um apaixonado por futebol, apaixonado por futsal. E joguei, né? Sempre jogando, sempre apaixonado pelos dois esportes, desde criança. E joguei em Veranópolis, em Bento Gonçalves, não joguei profissionalmente, porque quando foi para essa passagem de juniores, que era da época, que era o sub-20, para ir para o profissional, eu acabei optando ir para a faculdade, estudar, e acabei começando a trabalhar desde cedo, né? Com 20, 21 anos, aí eu estava trabalhando, lecionando, dando aula de educação física e trabalhando com futsal e futebol. Então, o que me levou em 2011, a tua pergunta, Daniel, que em 2011 eu acabei, depois de trabalhar muitos anos com o Veranópolis, a Associação Atlética Veranópolis, que era futsal, e depois fui para o futebol de campo, que é o Veranópolis Esporte Clube. Joga a Série A, eu jogava a Série A há muitos anos, mais de 20 anos jogando a Série A do Campeonato Gaúcho, e eu fazia parte da comissão técnica. E aí foi um convite de um amigo que estava morando na época em Nova Zelândia. E foi onde tudo começou, foi esse convite, e era para ir para Nova Zelândia para desenvolver futsal no país. E eu acabei pegando esse desafio um dos motivos foi, claro, pela paixão pelo futsal, desenvolver o esporte no país, mas também pela parte de carreira internacional, né? De aprender o idioma, aprender o inglês, de abrir uma rede de contatos, né? Em termos profissionais, assim que tu sai do país. Então eu acabei indo para essa aventura. Na ideia, no início, fui para ir para Nova Zelândia para um ano, né? Basicamente. Aquelas aventuras, vou arriscar e vou ficar um ano, aprender o idioma, como é que o país, como é que a experiência vivendo fora do país. E acabei indo para Nova Zelândia, não sabia praticamente nada, né, da cultura, da vida da Nova Zelândia. Conhecia um pouco mais que por veículos de comunicação através do país da Austrália, mas Nova Zelândia até nem sabia onde ficava. Aí comecei a pesquisar e fui para Nova Zelândia sem saber muito do país.
E acabei ficando, né? Acabei ficando. Fui para o país em 2011, hoje são praticamente quase 13 anos na região da Oceania. Né? Perfeito, Juliano. E a gente tem até um ponto aí que o país para onde você foi treinar, né, uma seleção que chegou bem longe numa Copa do seu continente, tem quase 330 mil, né, de população. Isso é um dado de 2022 aí do Banco Mundial. Então, acredito que tenha sido um grande desafio. É sobre isso agora que eu queria perguntar para você, né? O que te motivou, né, a assumir a seleção de Vanuatu e como que foi o convite deles para você? Como é que foi esse contato? Você chegou lá, sentou lá na mesa e o que aconteceu nessa intermediação? E para você, como é que foi assumir, né, esse desafio? Olha, Klaus, tem muitas etapas aí para mim chegar até esse convite, ou até esse trabalho que eu estou atuando hoje. Eu, eu vim para a Oceania e aí comecei a trabalhar com seleções aqui, trabalhei com a seleção de futsal na Ilha Salomão, fui para 2 Copas do Mundo de futsal, Mundial em 2012 na Tailândia e 2016 na Colômbia. E nesse meio tempo, de 2011 a 2014, sempre trabalhando aqui, mas aí em 2014 eu fui nomeado um instrutor da FIFA, 2014. 2014, o mesmo ano, instrutor da UFC, que é aqui da Confederação. Então eu comecei a fazer trabalhos para a Confederação na parte educacional. Então eu comecei a viajar muito na Oceania. Aqui são 11 países filiados à Confederação. Então comecei a fazer essa parte educacional no futsal. Mas sempre trabalhando com a Confederação no futsal e trabalhando em países com futebol. E comecei a fazer minha parte educacional, de licenças, para cá. E aí, como comecei a viajar muito para cá, eu comecei a ter contatos, né? Contatos de todas as federações, presidente, diretor técnico. Então, comecei a criar essa rede de contatos muito facilmente através do meu trabalho pela Confederação. E foi então que surgiu, o ano passado, surgiu a possibilidade de Vanuatu pegar um estrangeiro para treinar a seleção. E aí foi feito um selecionado, né? E aí apliquei para o trabalho, eu conheci o presidente e a gente começou a conversar. E aí entrou ali quatro nomes, que era eu como brasileiro, aí tinha um espanhol, um francês e um australiano. Então ficamos nós 4 e foi até onde eles tomaram a decisão, desses 4. E aí a gente entrou em contato comigo e aí a gente fez as entrevistas online e foi até que a gente chegou no momento final ali, que foi muito perto da Copa das Nações, né? Eu vim para cá, a gente assinou o contrato e eu vim para cá 10 dias antes da Copa das Nações. Então eu cheguei aqui direto para o trabalho. Eu ainda tinha que selecionar, fiz um trabalho aí rapidamente para fazer a seleção, montar a seleção. Tinha alguns nomes já que o treinador local já tinha no elenco. E aí fui em busca das informações individuais dos atletas e fizemos aí os 23 selecionados e fomos para os treinos e praticamente eu tive todo o plantel, todo o grupo de jogadores 5 dias antes de estrear contra a Ilha Salomão na Copa das Nações. Basicamente foi isso que aconteceu, né? E muito feliz pela oportunidade. Já estava esperando, não, mas trabalhando para ir nessa direção de assumir uma seleção para cá. E graças a Deus deu tudo certo na Copa das Nações, fizemos uma história aí nesse primeiro torneio e agora tocar e fazer tudo aí para continuar o trabalho.
Muito bom. Eu queria já entrar, Juliano, já em questão agora da competição em si, né? Um feito histórico aqui, como você mesmo já destacou. E eu queria até te perguntar, como que foi, né, essa montagem do elenco? Você mencionou aqui que foi muito curto, né, ali o período que você chegou, já estava perto da competição. E quais foram os desafios que você enfrentou ali durante a competição? E quais são também os seus objetivos aí para a equipe como um todo após esse feito aí do segundo lugar na Copa das Nações da Oceania? Daniel, assim, como eu mencionei, cheguei muito próximo da competição, então o primeiro desafio foi justamente o conhecimento do elenco, né? Essas informações foi através de pessoas locais, pessoas trabalhando na federação, de alguns amigos que eu tenho na confederação também, e de alguns atletas também que eu já conhecia aqui, então foi assim a pergunta mesmo, pergunta nome por nome, para tentar saber das melhores características possíveis assim dos atletas. E quando eu cheguei tinha alguns jogos locais aqui de uma competição local, então foi aonde que eu consegui ver alguns nomes, porque a gente tinha, a maioria dos jogadores são do país, mas nós tivemos 6 jogadores de fora, né, com um atleta profissional, e são 5 semi-profissionais, e o restante do local aqui são amadores, eles recebem, mas eles trabalham também, né? Eles têm o trabalho deles e eles recebem um extra aí para jogar nos clubes locais. Então foi uma conversa muito franca, muito rápida, tentar coletar as maiores informações possíveis dos atletas locais. E esse foi o primeiro desafio, né? E eu já conhecia a realidade do país, que é o outro lado também, que é uma realidade totalmente diferente. Eu estava morando na Nova Zelândia antes de vir para cá. Nova Zelândia e Vanuatu é uma diferença muito grande, de qualidade de vida, de estilo de vida, de jogadores. E a minha outra pergunta sobre os planos agora, então é fazer um trabalho que a gente consiga dar continuidade das Copas das Nações, e o primeiro objetivo agora é classificar esse ano aqui para semifinal ano que vem. Aqui começa as classificatórias, começam em outubro. Outubro e novembro é a primeira parte das classificatórias aqui na UFC, na Oceania. Então, são 2 chaves de 4, classifica 2 de cada chave para o ano que vem. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, de classificar entre os 2 primeiros e ir para a semifinal ano que vem. A gente já tem algumas datas agora na próxima janela da FIFA, que é agora em primeira semana de setembro, com alguns amistosos. A gente vai fazer 2 amistosos, então estamos planejando. E aí começa em outubro a nossa classificatória, outubro e novembro. Então esse é o primeiro objetivo aí em frente à seleção depois da Copa das Nações. Juliano, você falou algo que eu queria muito saber, que é sobre o estilo de vida realmente. Há muitos brasileiros na Austrália, na Nova Zelândia, e todo mundo fala sobre o encantamento que é quando chegam a esses países. E você morou na Nova Zelândia e citou agora sobre essa mudança. Qual foi a sua primeira impressão sobre o país, né? Saindo um pouco agora do futebol, como foi a sua adaptação no cotidiano, na alimentação, a rotina ali do país, né? Com todos os costumes e tradições que tem dentro dessa cultura, a sua adaptação realmente ao dia a dia da cidade, do país. Klaus, aqui então toda a Oceania praticamente, claro, hoje em termos geográficos a Austrália faz parte, né? Faz parte da Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia são 2 países de primeiro mundo, né? Mas em competições, né, pela FIFA, a Austrália hoje faz parte da Ásia. Então a Nova Zelândia hoje seria o país, o único país do primeiro mundo, né, desenvolvido,
que se a gente pode dizer primeiro mundo aqui da Oceania, seria a Nova Zelândia. E aí depois os outros países são um estilo de vida totalmente diferente, onde Nova Zelândia é um país mais frio em termos de climas, um país que algumas coisas me lembra muito o frio do sul do nosso Rio Grande do Sul, lá do sul do país, em alguns aspectos, e o restante dos países na Oceania é muito parecido com o norte do nosso Brasil. Então, calor, então isso já é rapidamente, né? Tu já desembarca do avião, é muito calor, é o ano todo, temperaturas altas. E hoje aqui eu estou aqui, a gente agora acabou julho, é o inverno aqui deles. O inverno deles as mínimas chegam aos 20, né? Os 20 graus. Então a gente tem um clima de basicamente de 26 a 30 graus diariamente, né? O que na Nova Zelândia hoje a região onde eu morava na Nova Zelândia está basicamente de 0 a 10 graus chega, né? Então é uma diferença muito grande já de clima. E infraestrutura é muita diferença. Nova Zelândia com todos os países, eu posso citar Vanuatu aqui, com uma diferença muito grande. Eu morei na Ilha Salomão por 3 anos, então Ilha Salomão e Vanuatu é muito parecido. Então infraestrutura, muita diferença. Que eu citei Nova Zelândia com um país de primeiro mundo, então infraestrutura sim é impecável, né, na Nova Zelândia. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Infraestrutura, posso falar em qualquer área, mas também na minha área do futebol, a infraestrutura muito precária e que precisa de desenvolvimento muito grande. O inglês aqui a gente se comunica bem aqui, é um país que tem origem francesa também, então se comunica com inglês, francês e daí tem a língua local. Comida, claro que troca bastante, algumas coisas assim do dia a dia, né, que muda muito. Então dirigir na Nova Zelândia a gente tem a mão inglesa. Nova Zelândia, que já dirige que nem aí no Brasil, né? Então troca algumas coisas da rotina. Então aqui na Oceania tem 2 países franceses, que é o Tahiti e a Nova Caledônia, que eu morei na Nova Caledônia em 2019. Então país francês, uma cultura diferente, e aqui Vanuatu, Ilha Salomão, Papua New Guiné, né? Papua Nova Guiné, países, e Fiji, são países assim bem parecidos, assim, né? Mas também assim paisagens assim naturais magníficas, né? Muito bonito, paisagens, praias, calor, então nesse sentido assim muito bonito, né? Muito rico nessa questão de praias. A minha bebida preferida aqui é a água de coco, né? Então algumas coisas assim que você não encontra na Nova Zelândia. E olha, assim, aqui teve ontem, faz 2 dias que teve a independência do país, estava de aniversário, então são 44 anos de independência. E foi muito bom fazer parte aqui e ver dos rituais, costumes, festas, um povo que eu posso dizer muito apaixonante, um povo que gosta muito do país onde eles moram, um povo que recebe muito bem os turistas. Eles têm um trabalho de turismo muito melhor da Ilha Salomão, onde eu morei. Então tem muitos turistas que vêm para cá, principalmente australianos, neozelandeses, e aí tem europeus. Então tem um trabalho de turismo aqui no país muito legal, e é muito legal, assim, um país com uma tranquilidade, um estilo de vida muito bom, assim, em termos de crimes. É um país de uma segurança muito boa,
Então é muito legal tá aqui, tá tendo essa experiência em Vanuatu. E já aproveitando também, Juliano, você falou que viu todos os rituais, né, esteve nesse momento de independência aí do país, mas os aspectos culturais, né? Você como um treinador estrangeiro, chegando ali na seleção, como é que foi colocar isso em prática, né? Colocar as suas filosofias sendo estrangeiro, sendo ainda do Brasil, né? Para essa seleção, para esses jogadores dessa nacionalidade, como é que foi ali conhecer também, né, os aspectos, porque com certeza cada jogador deve ter um aspecto cultural ali diferente, cada jogador é uma persona, né, diferente. Como que foi para você trazer um pouco do Brasil aí para eles? Assim, Klaus e Daniel aqui, e a- olha, é até muito gratificante falar disso, porque ainda da gente vindo do Brasil, Vanuatu e Ilha Salomão são chamados do Brasil do Pacífico, tá? Então, pela paixão que eles têm, né, pelo nosso país, pela nossa bandeira, pela nossa amarelinha, principalmente pela nossa camisa amarela da seleção brasileira, isso é algo impressionante. Então, Ilha Salomão, Vanuatu, as pessoas são apaixonadas por brasileiros, né? Ainda mais pela história da nossa seleção brasileira. Então isso foi algo que nos aproxima rapidamente, tá? E trazendo e trabalhando com eles, tem muitas coisas que nos faz muito parecido, bem que faz com que me sinta bem aqui. Uh, e a questão é essa, trazendo essa para a rotina de treinamento, para a cultura que a gente está criando na seleção, em alguns aspectos facilita. Então, o que eu trabalho, minha filosofia de trabalho, que é o trabalho técnico-tático, trabalho mental, físico, tem esses 4 pilares, mas eu trago o quinto pilar, que é o trabalho social cultural, que eu trabalho junto. E isso está sendo muito gratificante, porque é um país muito religioso, é um dos aspectos que eu posso citar, que é muito parecido com a nossa cultura. Um país muito religioso, um país muito família, né, que é muito parecido com a nossa cultura brasileira. Então isso nos facilita, que é muito diferente da ilha da Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi um impacto religioso, principalmente para mim, vindo de uma família católica. Na Nova Zelândia foi muito diferente, ainda mais tendo isso na vida, na rotina normal do dia a dia e também na esportiva, que aqui em Vanuatu aqui já se assemelha muito à nossa rotina. Então, essa questão nos ajuda, com a questão de oração, né, para treino, oração de jogo, essa corrente que tem entre o grupo, isso é muito forte, isso a religião atrai muito, que na Nova Zelândia não existe. E aí, então, trabalhando esses 5 pilares aí que eu estou trabalhando com eles, está sendo muito gratificante. E claro, tem os costumes deles, né? Que isso está sendo para mim muito bom de estudar, de presenciar, de escutar, né, observar, e isso está sendo muito enriquecedor, não para mim pessoalmente, mas também para o trabalho que eu quero desenvolver com eles aqui. Então estou tentando juntar isso tudo com o trabalho tático, o trabalho técnico, de campo, né? Isso está sendo bem bacana. Muito bom. E, Juliano, tem uma pergunta aqui muito interessante que eu estava trabalhando há um bom tempo. A gente sabe muito bem que muitos brasileiros, assim como você, eles recebem, né, convites para trabalhar nessas seleções justamente para desenvolver ainda melhor o futebol local. Você é mais um. Tivemos também um outro brasileiro que trabalhou em Vanuatu, que foi Emerson Alcântara, ex-treinador da Penapolense, inclusive. Trabalhou também no Timor-Leste. E a pergunta que eu queria fazer é em relação
ao nível, né, do futebol Vanuatu. Quais são, né, qual seria a pergunta? Qual o nível que você compara do futebol Vanuatu com as seleções locais, né, da Oceania em relação com outras seleções do mundo? E também o que falta para o desenvolvimento aí, né? O que você agregaria para o desenvolvimento do futebol local? Agora tu mencionou do Emerson, que é daí de São Paulo, né? O Emerson está aqui ainda, então isso também foi um atrativo também para mim vir para cá, porque tem mais de um brasileiro aqui, ele já está aqui, já vai fazer esses 2 anos. Hoje o Emerson, ele está cuidando das categorias de base, então ele estava um mês passado num torneio do Sub-19, da seleção Sub-19, e agora está num torneio no Tahiti da seleção Sub-16. Então está sendo muito legal também trabalhar com ele. A gente não teve muito contato porque ele estava fora também, mas o Emerson é outro brasileiro que está aqui também trabalhando com nós. E essa, agora já fazendo o link na tua pergunta, essa é uma das questões que precisa urgentemente de trabalho, é trabalho de base, né? Isso é algo que não só aqui em Vanuatu, mas é toda a região. Eu cheguei, que nem eu mencionei no início, eu cheguei aqui na região da Oceania fazem 13 anos, e desses 13 anos dá para ver uma evolução muito grande, mas precisa ainda de muito, né? Trabalho educacional, formação de treinadores, é algo assim que está tendo, mas que precisa de mais e mais formações de treinadores, e daí para ter os treinadores, para ter a formação da categoria de base também, que isso não existe muito nos países aqui, mas que está evoluindo, e daqui a alguns anos vai ter mais e mais. Um exemplo muito grande hoje é Nova Zelândia. Aí tu perguntou sobre o nível. A Nova Zelândia hoje é o melhor nível que tem, por ter trabalhado, está trabalhando muito com jovens. Começou a fazer um trabalho há alguns anos. Hoje quando eu cheguei na Nova Zelândia em 2011, muitos atletas não eram profissionais da seleção. Hoje a seleção hoje é base de atletas profissionais, são todos atletas profissionais que jogam a liga inglesa, joga a liga joga a liga asiática, europeia. Teve um goleiro agora que foi vendido para a Premier League, né? Foi o mês passado. Então, que isso não acontecia. Então, hoje, comparando o nível, hoje a Nova Zelândia está acima de todos, né? Pelo trabalho que está sendo desenvolvido. E comparando com o restante, então hoje a Nova Zelândia está criando jogadores para outro país, outras ligas. Nós, aqui hoje, que nem eu mencionei antes, tem um jogador profissional na Liga Australiana, que foi um destaque da Liga Australiana, um defensor, um zagueiro. Então a gente está com um atleta, e daí tem alguns que são semi-profissionais. Então a gente está distante da Nova Zelândia, comparando com seleções do mundo. Hoje a gente está distante mesmo, e a gente está tentando fazer com que a gente se aproxime o mais rápido possível. Se aproximar em termos de time, a gente tem condições de se aproximar, porque é um grupo pequeno, mas em termos de desenvolvimento, a gente tem um trabalho muito grande para fazer aqui, né? Não só aqui em Vanuatu, mas é toda a parte da Oceania. Mas vai crescer, como eu falei, nos últimos 10, 12 anos que eu tenho experiência para cá, cresceu muito, e vai crescer muito mais. Acredito que vai ter mais e mais atletas pelo mundo aí, daqui da Oceania. Muito bom. E uma outra pergunta que eu ia fazer, possui brasileiros aí nessa sua comissão técnica em Vanuatu? Pensa em talvez trazer alguém para o futuro para também estar ajudando você nesse desenvolvimento?
Olha só, é sempre bom ver brasileiros, né, aí pelo mundo afora. E até interessante a tua pergunta, porque eu estou até negociando agora para essas eliminatórias. Tem um outro brasileiro que a gente está negociando, que é o treinador de goleiros, que é uma área que a gente precisa muito para cá, que ele está morando hoje, mora na Austrália, faz trabalho com goleiros na Austrália. Então a gente está negociando para ele vir para cá para esse período da classificatória, mas com certeza são áreas que eu posso dizer aqui claramente que são áreas que vai ser desenvolvida e vai precisar muito profissionais dessa área, que é na preparação física, que é uma área aqui que pode ser explorada muito aqui pelo país, os países da Oceania. Preparação física, treinador de goleiros, que é uma outra área assim que vai ser explorada muito nos próximos anos. Tem essa ligação, uma pena que essa nossa ligação do Brasil para cá não é tanta. Aqui vem muitos treinadores nessas áreas, vêm da Europa, né? Vêm da Europa, que ainda são apaixonados daqui, como eu falei, por brasileiros, mas a tradição, a cultura aqui, e quando atraem profissionais técnicas, vêm bastante europeias, né? Das seleções europeias vêm para cá. Ô, Juliano, e agora, chegando ao ponto da Copa aí da Oceania, que a gente falou um pouquinho lá no começo, eu queria saber qual foi o feedback que você recebeu, né, dos líderes aí da federação, como que você teve que lidar, né, com os atletas que chegaram nessa final, mas que acabaram não vencendo, mas para o país isso foi algo muito significativo. Lembra? Nós fazemos aqui no Comunicampo transmissões ao vivo e eu inclusive comentei com o Daniel no dia que estava acontecendo o jogo. Falei, ó, está tendo uma final da Copa da Oceania e aí a gente acabou até comentando e a gente sempre acaba torcendo para a seleção ou para algum time que não é ali o favorito. Então a gente acaba torcendo, antes de saber de você, Juliano, para você ganhar esse jogo. Aí depois, quando ficamos sabendo que você iria participar com a gente ficou mais feliz ainda. Mas o que significou isso para o país, esse segundo lugar, e como que usar isso agora para almejar e angariar aí novos voos para essa seleção? Klaus, eu acho que eu só perdi um pouquinho ali no início, mas que eu peguei agora no restante da pergunta sobre essa questão que a gente fez do torneio, como foi, né, como foi para eles. O que eu posso dizer assim, que foi muito gratificante, que nem eu disse, foi histórico, e para uma final da Copa das Nações aqui foi algo que eles nunca tinham atingido, e foi a primeira vez que eles estavam sediando, né? Então foi muito legal. Foi imagens que percorreram o mundo praticamente, porque a FIFA divulgou imagens da final aqui, porque bem aquela coisa de América do Sul, de pessoas em telhado de casas, pessoas em árvores, pessoas tentando buscar um espaço para tentar assistir o jogo, né, em locais assim que a gente nem imaginava. Então foi algo muito gratificante fazer parte, mas foi algo que, claro, em termos de resultado, foi muito positivo, né? Muito positivo para o nosso trabalho aqui, porque isso dá uma indicação que tem potencial, uma indicação de que a gente pode almejar algo mais, né? Agora na classificatória. E hoje a FIFA, como ampliou o número de participantes da Copa do Mundo, né? Nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, então abriu uma vaga direta aqui da Oceania. Então a UFC tem uma vaga direta, que anteriormente tinha que disputar uns playoffs, e o segundo colocado vai disputar um playoff. Então, teoricamente, hoje, como eu mencionei, a Nova Zelândia está acima de todos, então a Nova Zelândia tem uma chance muito grande,
nessa vaga, mas também, por que não sonhar e trabalhar para que isso aconteça com uma das ilhas aqui, porque um dos países aqui vai ter chance de ir direto ou vai disputar por uma segunda vaga, que é uns playoffs, né, para ir para o Mundial. Então, por que não, né? Muito bom. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, Juliano, ela tem a ver justamente com o que o treinador gosta, né? Tática, filosofia. E eu gostaria de lhe perguntar como que foi, né, implementar o seu estilo de jogo, sua filosofia, e como os jogadores desta seleção se adaptaram, né, e receberam aí essa parte tática, né, que foi trazida por você, e como foi a adaptação também dessa sua filosofia na seleção. Olha, Dani, eles receberam muito bem, assim, eu tentei fazer com que seja algo fácil para eles, né? Tentava facilitar a vida deles, ainda mais vindo de uma rotina que não é profissional, então eu teria que cortar algumas etapas, né? E ainda mais pelo tempo curto que a gente teve. Então, eu tinha alguns atletas semi-profissionais, profissional, e a maioria das atletas daqui, eu tentei fazer uma parte educacional com eles, né, primeiramente, tentando conhecer um pouquinho das características. Eu falei no início que era para mim tentar pesquisar, eu tentei pesquisar o máximo possível para conhecer a característica de cada um, e a partir dali tentar colocar algo taticamente que eles possam entender. E no primeiro jogo a gente foi numa formação de algo que estava planejado para sair com a vitória, porque o primeiro jogo era com a Ilha Salomão. Se a gente ganhasse aquele jogo, tinha uma chance muito grande de ir direto para a semifinal. E foi o que aconteceu. A gente ganhou aquele jogo, então taticamente foi algo que eu promovi com eles, e eles compraram a ideia de algo muito sem risco. Então a gente fez algo que a gente conseguisse explorar a Ilha Salomão em alguns aspectos que eu conhecia eles, que a gente poderia ter sucesso. E aí mudou um pouquinho no segundo jogo em diante. Então a gente conseguiu a vitória no primeiro jogo, 1-0. Foi um gol ainda de escanteio, que a gente tinha planejado muito, trabalhado muito a bola parada, porque a Ilha Salomão não tem atletas. Fisicamente, nós tínhamos atletas mais altos que eles. A Ilha Salomão são atletas que são muito baixos, e isso é historicamente, isso é genético, né? É difícil achar jogadores altos na Ilha Salomão, mas com a bola no pé são jogadores excelentes, tecnicamente muito bons. É isso que a gente tentou explorar, e a gente conseguiu, e aí a partir dali a gente começou a criar confiança, e jogamos com a Nova Zelândia, uma estratégia um pouquinho diferente, depois semifinal com o Fiji, e foi algo também que não mudei muito, mas a gente tentou seguir o mesmo modelo de jogo, que foi até a final. Aí a gente ganhou de Fiji a semifinal, então foi algo assim que eu consegui colocar para eles com uma forma muito simples, e eles compraram a ideia, acreditaram, e eu consegui moldar o time numa formação que a gente tinha 4 zagueiros. Foi basicamente um 4-4-2 que a gente formou, com 2 linhas de 4, 4 no meio, e a gente explorando jogadores de extremas, que eles têm uma velocidade muito grande. E foi isso que aconteceu, e é muito feliz que deu certo, e agora continuar. Então, os parabéns desde já aí pelo seu trabalho, viu, Juliano? E agora eu quero saber algo mais pessoal de você. Quais são suas inspirações
no futebol, em quem você sempre se inspirou, seus ídolos, né, no esporte, no futebol. E depois que você falasse sobre os ídolos, queria saber também como foi sua transição do futsal para o futebol, né? Como foi esse processo aí da quadra para o campo. Olha, o que eu posso falar, cara, ídolos, o que eu posso dizer, não tenho muitos, eu tenho vários, né? Tem muitas pessoas que eu sigo, claro que eu sigo, eu gosto de seguir pessoas no esportes, né? Pessoas fora do esporte, claro que ídolo para mim são pessoas que tu segue, eu sempre segui, primeiramente foi sempre meus pais, né? Que sempre família para mim é a primeira, é algo maior. Eu mencionei que eu sou uma pessoa muito religiosa, então tenho Deus como meu orientador. E aí tem minha família, né? Tem minha família, mas depois disso, claro, tem muitas pessoas que a gente segue no esporte. Eu sigo vários treinadores, várias pessoas vencedoras no esporte. Sei lá, citar nomes hoje, assim, poderia citar muitos, né? Cito muito, acompanho muito o trabalho de Pep Guardiola, muito trabalho do Bielsa, muito do trabalho do Simeone, falando isso de esporte de treinadores, muito do trabalho do Klopp, então, muito do trabalho do Ancelotti. Então são assim, da minha área, são pessoas assim que eu tento acompanhar, né? mais próximo, né? E segunda pergunta, que era que tu falou, Klaus? A transição do futsal para o futebol. Isso, a transição do futsal, pô, cara, muito, muito legal, muito, muito bom você trazer essa parte também, porque eu gostaria de mencionar que isso me ajudou e me ajuda muito. Como eu mencionei, fui para 2 mundiais de futsal, foi algo assim que eu não esperava, na verdade, sim, de ir para 2 mundiais rapidamente. Eu fui para Nova Zelândia em 2011, em 2012 eu estava no Mundial na Tailândia, com a Ilha Salomão, e depois em 2016 com a Ilha Salomão no Mundial da Colômbia. Então foi algo assim muito enriquecedor. Sempre gostei do futsal, apaixonado pela tática do futsal, e me ajuda muito, cara, me ajuda muito nessa área tática do futebol, na área de bola paradas, me ajuda muito, taticamente me ajuda muito. Eu já falei isso e eu costumo de falar que o futebol está se tornando cada vez mais futsal. E gostaria de falar isso novamente, e acredito nisso. O futebol está se tornando cada vez mais futsal, pelas transições, pela compactação. Hoje tu ataca e defende com 11 jogadores, né? Hoje tu tem seleções e clubes com 10 mais o goleiro atrás da linha da bola. Isso é muito no futsal, vem fazendo isso muitos anos, com todo o desenvolvimento do futsal. Hoje a bola parada, tem bola parada muito trabalhada. Hoje o futebol, a rapidez, hoje vai em estádios, eles molham o gramado, vai ficar mais rápido, mais dinâmico, né? Mais atrativo, e o futsal te dá isso. Que eu posso falar mais? Cara, assim, tem muitas coisas do futsal que assemelham ao futebol. Hoje a nova regra são 5 substituições. Então o futsal hoje, eu acredito que vai ser mais e mais substituições, porque vai atrai mais. Hoje, antes eram 3, hoje são 5. Então tu acaba podendo ter a oportunidade de trocar metade do time praticamente. Então tá assemelhando muito, né? Antigamente tu vê uns vídeos aí de futebol, o gramado não é essa perfeição que é hoje. Hoje os gramados são perfeitos, né?
que é muito do futsal. O futsal hoje é a surface, né? É o plano, né? Então me traz muito, me ajudou muito vindo do futsal. E falando um pouquinho mais do desenvolvimento, eu acredito que o futsal é a chave de tudo, é a chave para desenvolver atletas. O futsal é essencial, sempre costumo dizer e acredito cada vez mais. O futsal te dá todas as ferramentas que o futebol precisa na equipe adulta. Então o futsal te dá muito leitura de jogo, taticamente, tecnicamente, ajuda muito. Então eu considero muito feliz por ter essa oportunidade de trabalhar com seleções mundial de futsal e agora hoje tendo essa oportunidade de trabalhar com futebol. Muito bom. E, Juliano, você já possui aí uma boa bagagem, né, no futebol de uma maneira geral, tanto com experiência no futsal, quanto agora no futebol de campo, e também com desenvolvimento, né? E a gente acaba até pegando muito mais experiência, né, e ganhando mais bagagem quando você tem uma grande responsabilidade ali de desenvolver, né, fazer parte de um projeto de desenvolvimento dentro do futebol de um país. E a pergunta que eu gostaria de fazer aqui para você: qual conselho você daria para os treinadores novos, né, que pensam em trabalhar com seleções, clubes e que estão aí pensando em ter uma carreira assim igual você vem tendo aí atualmente? Olha, essa parte educacional aí é essencial, né? Claro, isso são coisas que eu posso falar do que aconteceu comigo, mas essa questão de onde tu quer atingir, o que tu quer fazer, isso é muito pessoal, né? Muito pessoal, muito o que de cada um, né? O que cada um quer fazer. Mas o que eu posso falar, eu mencionei isso anteriormente também, a questão que eu vejo hoje mundialmente, que a gente tem muito poucos brasileiros, né? Principalmente em seleções ou em clubes de alto nível do mundo. Uma das questões é a questão da língua, né? Eu sempre acreditei e acredito cada vez mais que a gente tem que desenvolver mais a língua, quer dizer, aprender outros idiomas, né? As pessoas que queiram sair. Quanto mais eu viajo, mais eu fico admirado e fico mais não vou dizer triste, mas a gente poderia explorar muito mais no Brasil, explorar muito mais outras línguas. A gente tem todo o nosso continente com a língua espanhola e a gente não fala espanhol, né? Isso é algo. Hoje eu estou aqui, que eles falaram, um país pequeno de um pouco mais de 3 mil habitantes. Eles falam inglês, falam francês, falam 2, 3 línguas locais. E hoje nós, um país muito rico aí no Brasil, a gente domina só o português, né? Então isso é algo para mim que é essencial. A gente poderia aprender o espanhol aí facilmente, porque é só atravessar e pegar o carro, dirigir, tu tem condições de aprender um idioma, né? Que é o espanhol. E claro, o inglês é uma língua universal, né? Que qualquer lugar que tu vá. E a parte educacional, as licenças hoje a CBF dá para ver que está investindo cada vez mais, é algo que está sendo essencial em onde tu vá, né? Tu tem que ter a licença. Claro, hoje a licença da UEFA é ainda mais reconhecida mundialmente, mas os cursos têm que ser feitos, né? Tu tem que estar nessa rede educacional com os cursos, eu acho que é algo essencial. E aí, outra coisa a gente já tem, né? Que é ser explorador, né? Isso faz parte do brasileiro. O brasileiro tu encontra em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que tendo
essas questões aí, eu acho que tem tudo para a gente ter mais treinadores e pelo mundo afora. Eu acho que a questão idioma é algo que quanto mais a gente investir, mais a gente tem, mais vai ter mais brasileiros em outros países, porque a gente vem num país do futebol, existe muito uma paixão muito grande e quanto mais a gente investir em idiomas, eu acredito que a gente vai ter, naturalmente vai se criar mais treinadores pelo mundo afora. Muito bom. E até pensando, né, mais pro futuro, você já pensou em algum momento treinar algum clube aqui do futebol brasileiro ou talvez trabalhar em alguma seleção aqui da América Latina? Assim, é um projeto também pessoal, Daniel, que eu quero completar esse ciclo agora da classificatória do Mundial, né? Tenho esse ano que vem, e com certeza eu vou fazer de tudo aí para mim continuar minha trajetória em seleção ou clube, mas com certeza, como sou brasileiro, sempre tem aquela identificação com o Brasil. Então, com certeza quero um dia colocar minha direção ao Brasil. Mas também tem a Ásia e a Europa que eu quero explorar. Mas são metas pessoais e já tive uma boa bagagem aqui da Oceania, né? São 12, 13 anos aqui e minha meta, sim, claro, tenho metas para a Ásia, Europa e Brasil com certeza, né? Então estou fazendo tudo aí para seguir essa direção aí. Juliano, te queria te parabenizar por tudo que você conquistou e quero desejar o sucesso na sua carreira. Ainda são muitos anos para trabalhar aí, para conquistar muitas coisas e seu nome já está mundialmente sendo mencionado. Então, em nome aqui do Comunicampo, em nome da Fute News TV com o Daniel, queria te agradecer por você ter cedido o seu tempo para conversar conosco. É muito importante uma pessoa como você aqui dando essa aula, né, de um país que muitas vezes nós não conhecemos ou às vezes não procuramos conhecer. Então, muito obrigado. E para a gente encerrar aqui, eu queria que quando você olhar lá para trás na sua carreira, quando o Juliano quiser o seu momento longe do futebol, qual é o legado que você quer deixar e qual a sua principal mensagem aí para o mundo do futebol, para o mundo do esporte? Eu gostaria de agradecer muito também pela oportunidade aí, Klaus e Daniel, pelo espaço. E, cara, as perguntas eu me aprofundas, né? Então a gente acaba não pensando, né? Não pensando a respeito no momento, né? Mas olha, o que eu quero deixar, assim, hoje são 12, 13 anos aqui na região, então um conhecimento muito bom, uma amizade que eu criei em todos os países aqui, muito sincera, e é isso que eu tento levar, uma honestidade, um respeito. Essa é uma palavra que eu sempre carrego, que vem da minha família, que é a primeira coisa é respeito, é isso que eu sempre tentei levar, levando a nossa bandeira do Brasil, qualquer país que vá morar ou que vá trabalhar, sempre tentei representar nós brasileiros da melhor forma possível, e a primeira coisa com respeito. E é isso que eu acredito. Minha mensagem que eu acredito que tudo na vida é recíproco. Então, tudo, para mim, é tudo recíproco. Então, se eu desenvolver e passar respeito, eu acredito que eu vou receber respeito. É isso que eu acredito. É isso que eu tento passar para as pessoas que eu trabalho, ou o país que eu moro. Então, tento passar isso, porque acredito que o que eu faço para o outro, eu acredito que eu recebo também.
Então, se eu plantar algo ruim, eu vou receber, e se eu plantar algo bom, eu vou receber também. Isso que eu acredito e tenho plena certeza que isso que vai acontecer. Então, eu tenho que continuar com esse trabalho honesto e com muito respeito com outras culturas, outros idiomas, que tenho certeza que no momento a colheita vem, né? E foi isso que eu fiz desde quando cheguei aqui, e vou tentar continuar fazendo aí o dia a dia, esse papel aí que eu estou fazendo desde quando eu cheguei aqui, com respeito, dedicação e honestidade com todos aí, tá bom? Obrigado mesmo pela oportunidade, Daniel, Klaus, obrigado pelas perguntas, pelo espaço, e estou à disposição aí para qualquer momento aí, para a gente bater um papo aí novamente, tá bom? É isso, meus caros. Eu, Klaus Simões, representando o Comunicampo, o Daniel Domingues representando a Fute News. Lembrar todos lá no Instagram, @livecomunicampo, e o da Fute News é @FuteNewsTV_oficial. Fute Resenha nos proporcionando falar aí com um técnico que está conquistando a Oceania e depois de tudo que ele falou, vai conquistar você também. Muito obrigado e até a próxima partida, próxima entrevista ou simplesmente um próximo encontro aí, lembrando sempre do nosso querido e amado futebol.